queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os povos, todas as nações. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Ei, querido, nessa noite, saiba que o Senhor é Deus na sua vida. Nós acabamos de ler aqui um salmo tão inspirador para as nossas vidas. Mas o livro de Salmos nada mais é do que orações em forma de música. Os salmos são orações cantadas, orações que eram salmodiadas em forma de cântico. E inúmeras vezes, nesses salmos, nesses cânticos, eles expressavam a bondade e a misericórdia do Senhor. Se você ler o livro de Salmos, você vai encontrar um salmo após o outro, um salmo após o outro, declarando esta verdade. Diga comigo: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O que foi que levou esses homens a declararem essa verdade, a salmodiarem, a cantarem essas verdades, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Por que faziam isso com tanta frequência? Sabe por quê, queridos? Porque acontecia algo quando eles cantavam. Quando eles cantavam essa verdade, eles cantavam expressando a bondade e a misericórdia de Deus. Algo acontecia. Você quer saber o que acontecia? É exatamente o que vai acontecer nessa noite. Sabe, queridos, deixe-me dizer algo para você. A Bíblia, ela nos ensina que o nosso Deus, ele não muda. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o que aconteceu naquele momento, o que aconteceu naquela estação, naquela fase, está disponível para nós hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança, nele não há variação. Sabe o que isso significa? Significa que quando eu e você exaltamos esse aspecto da natureza de Deus, do caráter de Deus, de que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós fazemos isso cantando, nós iremos provocar. Ei, eu me lembro que quando eu era criança, às vezes eu entrava em atrito com alguns meninos e eu os provocava. É coisa de baixinho, provocar. E eu provocava para ali dar uma briga. Coisa de menino, coisa de criança. Eu fazia coisas que o provocavam, para que de alguma forma ali pudesse render alguma coisa. Mas sabe, queridos, quando eu e você, nós entoamos cânticos ao Senhor, declarando que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, nós todos juntos, nós iremos provocar a manifestação da glória de Deus neste lugar. Sabe o que é bondade e misericórdia? É a atuação do favor divino de Deus te assistindo na sua necessidade. Amém. Aleluia. Você pode se assentar, se assente calmamente, que ele não se distraia. Quando nós descobrimos a fonte daquilo que nos produz vida, nós vamos esquecer muitas coisas que produzem morte. Nossos olhos vão se ajustar naquilo que edifica, naquilo que constrói. Nós vamos perder a noção do natural. No mínimo, nós vamos ter menos noção do natural e mais noção daquilo que é espiritual. Amém? Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Onde eu e você possamos juntos crescer espiritualmente, discernir coisas espirituais, comparar coisas espirituais com espirituais. E deixe-me dizer algo para você, querido. O Espírito Santo, ele tem liberdade nesse lugar. Nós não vamos engessar o Espírito Santo. Essa igreja não é desse pastor, essa igreja não é sua, essa igreja é de Jesus. Amém? E se Jesus, ele foi ungido com o Espírito de Deus e com poder para fazer o bem e para libertar os cativos, nós como igreja que somos o corpo de Cristo, nós reverenciamos essa unção que está sobre a igreja. Amém? Eu não quero, querido, ser um vaso seco nas mãos do Senhor para cumprir um método e um protocolo que talvez agrade você. Eu prefiro agradar Ele
E eu sei que Ele pode fazer em 1 minuto mais do que eu poderia fazer a minha vida inteira. Amém? Eu quero te chamar para junto comigo se render à unção, se render ao Espírito Santo, se render à palavra. E certamente você vai ser conduzido a um lugar seguro, a um bom lugar. Nós vamos ser todos juntos conduzidos a um bom lugar. Amém? Aleluia. Queridos, quando nós desfrutamos de um momento como esse, olhando para o passado e vendo que os nossos antepassados viviam isso, viviam essa declaração da bondade e da misericórdia do Senhor, desfrutavam da manifestação da glória. Queridos, existe uma diferença entre a glória de Deus e a manifestação da glória de Deus. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós nos contentamos com a glória de Deus, e a glória de Deus, ela está onde a palavra está. A glória de Deus está onde você está. Nós somos portadores da glória de Deus. O Espírito Santo, ele é a própria glória de Deus que habita dentro de mim e de você. Agora, existe uma diferença entre a glória de Deus e a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus, ela está em nós, ela está num ambiente como esse, sempre, em todo o tempo. Mas a manifestação dessa glória é quando nós nos rendemos à unção, é quando nós glorificamos a Deus, exaltamos a Deus por aquilo que Ele é. É quando nós não estamos aqui com um desejo egoísta de apenas suprir as nossas necessidades, mas viemos para um culto, para que em primeiro lugar nós possamos nos render a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele. Nesse momento a glória, ela vem como uma nuvem, e ela nos toca, ela nos restaura. Pessoas são curadas, pessoas são libertas. Muitas vezes sem que seja necessário impor as mãos, sem que seja necessário absolutamente fazer nada. A glória de Deus por si só, ela vai te alcançar exatamente naquele lugar que você precisa de um toque do Senhor. Eu oro por cultos permeados pela glória do Senhor. Eu oro por ambientes, querido, onde você entrar por aquela porta, pode ser que você já caia de joelhos diante daquele que é o Todo-Poderoso. Amém? Reverenciando a unção, reverenciando a presença, reverenciando a bondade. Querido, o seu Pai é bom. Diga, o meu Pai, Ele é bom. O seu Pai é bom, querido. Ele não é mau. Muitos anos da minha vida como crente, eu achava que Deus era um carrasco. E eu obedecia por medo. Medo de ser castigado, medo de Deus. Mas Deus não deseja que eu e você tenhamos medo dEle. Ele diz, achegai-vos a mim com confiança. Deus deseja que nós nos acheguemos a Ele, porque Ele é bom. E não que o obedeçamos, porque Ele é mau. Amém? Sabe, queridos, é por isso que Davi, o salmista Davi, ele declara lá em Salmo 23, versículo 6, ele diz algo interessante. Ele conhecia isso. Ele conhecia essas verdades, ele tinha uma compreensão da bondade e da misericórdia de Deus, e ele diz lá no versículo 6, diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto muitos eles estão atrás da bondade de Deus, perseguindo a bondade de Deus, a Bíblia diz que a bondade de Deus nos persegue. A misericórdia de Deus, ela vem atrás de nós. Quando nós reconhecemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nós não precisamos nos preocupar em sermos abençoados. A bênção estará conosco em todo tempo, em qualquer lugar, não importa onde nós estejamos. Amém? Agora, queridos, por que é que Davi tinha uma compreensão da bondade, uma compreensão tão clara da bondade? Queridos, pensa na declaração desse homem. Certamente, sabe o que é certamente? É sem espaço para dúvida. Ele estava persuadido por essa verdade, ele estava convicto dessa verdade, e ele diz, certamente, que bondade e misericórdia me seguirão alguns dias da minha vida. Diga todos. Sabe, naquele dia que você acorda carrancudo, naquele dia tem bondade disponível. Naquele dia que você acorda entristecido, angustiado, tem misericórdia disponível. É como se você acordasse pela manhã e a primeira coisa que você recebe é a misericórdia e a bondade, dizendo,
Bom dia, Marli, eu estou à sua disposição. Bom dia, Clau, eu sou a bondade, eu estou à sua disposição. Bom dia, Marquian, eu sou a misericórdia, eu estou disponível para você. Porque certamente bondade e misericórdia, elas nos seguirão todos os dias. Que coisa gloriosa. Sabe, queridos, essa compreensão, essa clareza que Davi tinha, era resultado de uma atitude. Era resultado, queridos, de uma vida de rendição, de uma vida de adoração, de comunhão com o Senhor. Queridos, Davi, ele só foi convidado para ocupar o lugar do rei pelo Senhor, porque antes disso, ele já servia o rei escondido. Lá no meio das ovelhas, ninguém o estava vendo. E eu fico imaginando que esse Salmo 23, ele estava ali talvez olhando para as ovelhas. E ele começa a discorrer aquele salmo dizendo que o Senhor me guia a pastos verdejantes. E ele termina dizendo: certamente a tua bondade, Senhor, ela me segue. Se eu estou no campo, a tua bondade está comigo. Se eu estou na cidade, a tua misericórdia está comigo. Se no outro dia eu estou em qualquer outro lugar, levando comida para os meus irmãos lá na batalha, a tua bondade e a tua misericórdia estão comigo. E ele tinha clareza, porque ele tinha comunhão, ele tinha uma vida de rendição. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Isso não significa que Davi não errava. Ele errava e errou muito e muito. Mas assim como ele errava, ele se arrependia e ele não voltava a cair no mesmo erro. Sabe, queridos, essa compreensão que Davi tinha, infelizmente, não é a compreensão de que a maioria dos crentes tem. A maioria dos crentes são como eu era. Eu tinha a compreensão errada, equivocada do caráter de Deus. Como eu já falei, eu achava que Deus era um carrasco. Agora, queridos, veja bem. Alguns pensam que Deus, ele está sempre pronto, preparado, com um cajado na mão, para dar na cabeça do primeiro pecador. Você cometeu o pecado, cajadada nele. Muitas vezes eu olhava para Deus assim, eu via Deus, imaginava como era Deus, como um velho barbudo, talvez um pouco barrigudo, sentado no seu alto e sublime trono, com um grande cajado na mão que vinha do céu até a terra. E que quando eu cometesse o primeiro deslize, toma, levava uma cajadada dele. Então, eu o obedecia por medo. Mas sabe, queridos, essa compreensão é a compreensão que muitos têm. Muitos ainda pensam desse jeito. Porque o ensino correto da palavra ainda não chegou, o ensino alinhado com a Bíblia ainda não chegou, e muitas vezes as pessoas têm esse entendimento porque receberam aquilo de alguém que o consideram muito, e por considerar aquela pessoa, acham que tudo aquilo que ela falou é a verdade, e não julgam tudo pelas Escrituras. E o meu conselho para você, querido, mesmo que você confie em mim, mesmo que você me ame, mesmo que você ande junto comigo, mesmo que você congregue nessa igreja, julgue tudo por essa palavra. Fique com ela, mais com ela do que comigo. Amém? Então muitas vezes por receber de pessoas que nós consideramos pessoas honestas e sérias, achamos que aquilo é verdade e nem comparamos com as Escrituras para ver se de fato aquilo é verdade. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16. Diz o seguinte, 2 Crônicas, se você não achou, apenas ouça, querido, não tem problema. Eu sugiro que você venha para a igreja, para os cultos. Traga um papel, traga uma caneta, porque às vezes eu vou parafraseando versículos. Nem sempre eu os leio na íntegra, como está na Bíblia, e eu costumo parafrasear os versículos. O que é parafrasear? É falar na minha linguagem, sem perder a essência, para dinamizar, para que nós possamos ganhar tempo, para que o culto fique um pouco mais dinâmico. Mas eu sugiro que você traga um papel e uma caneta, anote tudo, depois vá para sua casa e leia-os novamente. Eu sei que o Espírito Santo vai falar com você coisas além do que aquilo que você ouviu aqui. Amém? Mas diz o seguinte, capítulo 16, versículo 9 de 2 Crônicas, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos
passam por toda a terra. Queridos, para um pouquinho, olha para cá. Quando eu lia esse versículo, eu me lembrava daquele velho barbudo com um cajado. Sei, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele está preparado para me dar uma cajadada, eu não posso errar. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se. Por que é que eles passam por toda a terra? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Até aqui. Sei que o versículo continua, mas eu quero me deter nessa primeira parte. Porque quanto ao Senhor, seus olhos eles passeiam por toda a terra, com o propósito de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente, diga totalmente. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que existem alguns que o coração não é totalmente dele. É em parte, algumas áreas da sua vida, em algumas áreas entrega, mas não totalmente. Não, eu gosto, eu sou um simpatizante do Evangelho, mas o Evangelho na sua íntegra é impossível de ser obedecido, que ele é fácil. Quando nosso coração não está inteiro nele, não é totalmente dele, Deus ele está impedido de mostrar-se forte para nós. Não é que ele não quer, não é que ele não pode, aliás, não é que ele não quer, ele não pode. Por quê? Porque o nosso coração não é inteiro, não está rendido, não está entregue nas mãos dele. Agora, é interessante, queridos, que esse texto diz que ele se mostra forte. O que é se mostrar forte? Eu fui pesquisar o que significa isso. Se mostrar forte significa ajudar, socorrer, fortalecer, não bater. Pensa que coisa gloriosa. Eu poderia ler esse versículo da seguinte forma: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se como um ajudador para aqueles cujo coração é totalmente dele, para mostrar-se como alguém que é fortalecedor daqueles cujo coração é totalmente dele, para manifestar o seu socorro àqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe, queridos, eu fico muitas vezes imaginando que Deus ele está ali pronto para te socorrer, para te ajudar, para te fortalecer. Pronto, Deus está pronto, porque a sua bondade e a sua misericórdia, elas duram para sempre. A bondade de Deus está disponível, Deus está disponível para te socorrer, para te ajudar, para te fortalecer, mas muitas vezes a mão do Senhor que não está encolhida, ela não pode te alcançar, porque existe uma distância entre você e Deus. Que distância é essa? É exatamente naquelas áreas em que o seu coração não é totalmente dele. Mas Ele está pronto para mostrar-se forte, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos prestar o auxílio. Eu quero que você vá comigo para Salmo 145. Excepcionalmente um culto sem arroxo. Salmo 145, a partir do versículo 8. Você abriu comigo? Diz assim: benigno e misericordioso é o Senhor. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Que coisa gloriosa, eu quase pulei da cadeira quando eu li isso. As suas ternas misericórdias, elas permeiam, elas fazem parte de todas as obras que Ele produz, que Ele faz. O que Deus faz é permeado por misericórdia, o que Deus faz é permeado por compaixão e amor. Versículo 10,
diz o seguinte: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Olha que coisa gloriosa está dizendo aqui, queridos. Que coisa poderosa está falando aqui. Está falando, queridos, que a bondade de Deus manifestada nas nossas vidas é desejo de Deus. Sabe por quê? Porque a bondade e a misericórdia de Deus manifestada em nós, ela vai se tornar notória aos filhos dos homens. Aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, a estes, eles olharão para nós e eles perceberão, tem algo diferente em você. Eu não sei como você consegue fazer as coisas funcionarem, eu não consigo, as coisas dão certo para você, o que é que você tem? E então você vai poder dizer: ah, é porque bondade e misericórdia, elas me seguem todos os dias da minha vida. Se torna notório. Sabe de uma coisa, queridos? Se nós vivemos mais, nós poderemos pregar menos. Muitas vezes nós nos preocupamos: eu preciso pregar para o meu parente, eu preciso pregar para o meu amigo, eu preciso falar de Jesus para o fulano. Querido, viva Jesus. Viva a palavra. Viva a palavra na prática, e a bondade e a misericórdia que te assiste em todo o tempo vai se tornar notória, ou seja, as pessoas notarão. E assim você estará pregando mais do que usando as suas palavras. Sabe, queridos, esse texto que nós lemos, ele revela algumas coisas tão importantes aqui. Ele revela que Deus é benigno. Ele revela que Deus é misericordioso, que Deus é tardio em irar-se. Queridos, Deus não é mal-humorado. Oh, Deus acordou de mau humor hoje. Não, em primeiro lugar, o guarda de Israel não dormita. E sabe por que Deus não dorme? Para que você durma. Deus não tem alegria em que você deite a sua cabeça no travesseiro e passe a noite em claro. Ele vigia o seu sono, para que você durma. Amém? Ele é tardio em irar-se, e grande em clemência, ou grande em fidelidade, é a mesma coisa. E bom para todos. Ei, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele é bom para todos. A bondade de Deus não escolhe: ah, este eu vou manifestar, aquele não, esse sim, aquele não. A bondade de Deus, ela está disponível para todos, mas só pode viver essa bondade e essa misericórdia aqueles cujo coração é totalmente dele. Minha palavra nessa noite, querido, se até hoje você não se rendeu totalmente ao Senhor, eu quero inspirar o seu coração, que você se renda totalmente, entregue totalmente a sua vida a Ele. Ah, mas eu já entreguei há 20 anos atrás, queridos. Pode ser que você entregou a sua vida sim, mas você não entregou totalmente o seu coração. E aquilo que Deus, ele está comunicando ao nosso coração como igreja nessa noite, está chegando um tempo, queridos, aonde somente aqueles que terão um coração totalmente rendido, entregue nas mãos do Senhor, desfrutarão das grandes maravilhas que estão disponíveis nesses últimos dias. Tem muito crente seco, tem muito crente que está definhando, tem muito crente que está morrendo de inanição espiritual, porque está vivendo de campanha em campanha, de método em método, de filosofia em filosofia, visão do fulano, visão do ciclano. Queridos, a sua visão é o Senhor. A sua visão é a palavra. Deus está olhando para você, querido, com olhos de misericórdia e de amor, porque você é filho amado de Deus, e Deus quer te ver bem. Amém? Aleluia. Agora, queridos, a Bíblia mostra que um povo que foi libertado do cativeiro, do exílio, na verdade foi libertado da prisão do Egito, de Faraó, recebeu, além da libertação, recebeu uma proposta de Deus, uma promessa de Deus, que era a terra prometida.
Foram libertados e de lambuja ganharam uma promessa, para que eles pudessem perseguir isso. Mas é interessante, queridos, que aquele povo que saiu do cativeiro, que saiu da prisão, lá de Faraó no Egito, com uma promessa de Deus, foi um povo que não tinha esse entendimento que Davi tinha, essa clareza que Davi tinha, de que a bondade e a misericórdia de Deus estavam disponíveis em todo o tempo. Era um povo que tinha tudo de Deus, mas não reconhecia o tudo que Deus tinha para dar para eles. Não reconhecia a manifestação da bondade de Deus. Logo nas primeiras dificuldades, queridos, eles se depararam com o mar se abriu, eles atravessaram o mar, a água era amarga, a água se tornou doce, faltou água, brotou água da rocha, maná caía do céu todos os dias. Quando eles reclamaram do cardápio, Deus enviou codornizes. As roupas, elas não envelheciam. Eu fico imaginando que as pessoas iam crescendo e as roupas iam crescendo junto. Deve ser assim. Oxi. Agora é interessante que esse povo, queridos, que tinha essa proposta da parte de Deus, era um povo que não lembrava das maravilhas do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 106. Era um povo que não lembrava, não entendia a misericórdia, não entendia a bondade do Senhor. Salmo 106. Versículos 7 e 8. 7 até o 10, vamos ler juntos. Diz o seguinte: nossos pais, ele está falando dos antepassados, desses que saíram do Egito. Nossos pais no Egito não atentaram às suas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Era pouca misericórdia, gente? A Bíblia diz que era uma multidão. Eles não atentaram às tuas maravilhas, não lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Mas Ele os salvou por amor do seu nome. Queridos, um povo rebelde recebeu a salvação daquela situação, mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Versículo 9. Repreendeu o Mar Vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto, ou seja, passaram pelo mar como quem passa pelo deserto, sequinhos. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo, ou os livrou do poder do inimigo. Ou seja, Deus operou maravilhas no meio do povo de Israel, mas eles não reconheceram a bondade, nem lembraram da multidão das misericórdias de Deus na vida deles. Qual foi o resultado disso? Não entraram na terra prometida. Um povo que experimentou da bondade, experimentou da misericórdia de Deus de uma forma tão poderosa, de uma forma tão abundante, foi um povo que não lembrou, que não reconheceu, que não deu valor àquilo que Deus estava fazendo. Qual o resultado? Não entraram na terra prometida. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que eles não entraram por incredulidade, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A Bíblia diz que aquele povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade deles. Mas deixe-me dizer algo para você: a ingratidão, ela vai levar à murmuração. Aquele era um povo ingrato, era um povo que não considerava, era um povo que não atentava para as maravilhas do Senhor, para a bondade do Senhor, para as misericórdias do Senhor, não lembravam dos feitos do Senhor. Ou seja, quando a ingratidão ela toma conta do nosso coração, o próximo passo é nos conduzir à murmuração, e a murmuração nada mais é do que dizer para Deus que se você estivesse no lugar dele, faria melhor do que ele. Quando nós murmuramos, queridos, nós podemos até não falar, mas existe uma murmuração pior do que palavras, é uma murmuração por dentro. Quando não sai da boca, mas você murmura por dentro. Eu estou falando de coisas que eu já vivi. Segurando a minha boca, não, eu vou segurar a minha boca, como se o Espírito de Deus que habita no meu espírito não soubesse exatamente a murmuração que está dentro de mim. É a pior, é a murmuração camuflada de santidade.
Sabe, queridos, quando nós somos ingratos, somos conduzidos à murmuração, e a murmuração, ela vai me levar a questionar Deus. Por quê? Porque se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente do que Deus. Deus, por que tu está fazendo isso? E quando nós questionamos Deus, nós estamos vivendo na incredulidade, porque questionar Deus é duvidar de Deus, e dúvida é incredulidade, e aquele povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Você viu o passo a passo, aonde eles chegaram, porque eles foram privados? Um povo que não considerava o que Deus fez, é um povo que não lembrava das misericórdias e da bondade do Senhor, dos feitos do Senhor, foi conduzido a um nível de ingratidão, que os levou a um nível de murmuração, que os levou a questionar Deus. Logo, a incredulidade tomou parte do coração deles, e eles foram privados de desfrutar o melhor de Deus. Mas não será assim conosco. Sabe, queridos, apesar de tudo isso, nós vemos Deus exercendo bondade e misericórdia com aquele povo que era rebelde. Um povo que não considerava o que Deus fazia, mas mesmo assim, nós percebemos Deus operando de forma tão bondosa, tão misericordiosa com aquele povo. Um povo, querido, que experimentou coisas gloriosas. Queridos, água brotava da rocha. E mais extraordinário do que água brotar da rocha, a Bíblia diz que a rocha os seguia. A Bíblia diz isso. Brotar água da rocha é um milagre extraordinário. Mas a Bíblia diz que a rocha os seguia. Como isso aconteceu? Não sei. A Bíblia diz, e eu creio, ponto final. Ah, você crê nessas coisas? Eu creio de capa a capa até os mapas. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ia crer. É mais fácil crer que a baleia engoliu Jonas. Sabe de uma coisa, queridos? Esse povo que viveu tudo isso, viveu a bondade de Deus manifestada quando eles atravessaram o mar. Ali havia águas de Mara, se tornaram doces. Murmuraram, Deus operou, se tornou doce. Acabou a água de novo, a água brotou da rocha. Se não bastasse isso, a rocha o seguia. Se não bastasse isso, maná caía do céu todos os dias. Se não bastasse isso, Senhor, eu estou enjoado, maná de novo. Sabe quando você reclama do feijão com arroz? Ele estava fazendo como eles. Era para não arrochar, mas eu não posso perder o hábito. Tem jeito não, faz parte. Está no DNA. Mas sabe de uma coisa, queridos? Se não bastasse isso, veio codornizes. E eles comeram carne até sair pelos narizes, diz a palavra. Se não bastasse isso, eles perceberam que, enquanto eles andavam, tudo permanecia perfeito, suas roupas não envelheciam, seus calçados não ficavam pequenos. Será que Deus é mau? Será que Deus é mau? Então por que muitas vezes você acusou Deus naquela batida de carro? É Deus me provando, bati o carro. Porque muitas vezes você acusou Deus quando alguma doença tocou você, não é Deus provando, me provando. Então colocou doença em mim. Sabe de uma coisa, quer dizer, muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes. Mas Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. Deus não tem uma parceria com o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se acidente mata, então vem do diabo. Se doença mata, vem do diabo. Se essas coisas roubam a nossa alegria, vem do diabo. E o Senhor não tem uma parceria, uma sociedade com o diabo. Diabo, me empresta aqui uma doençazinha para eu tratar o meu filho. Não, querido. Ele não tem. Até porque Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E nas obras de Jesus, estava incluído cura divina. Amém? Será que Deus é mau? Diga, Deus é bom. Mas sabe de uma coisa, queridos? Ele não é somente bom, como Ele não muda. Nós cantamos, eu gosto do Espírito Santo porque Ele faz tudo perfeito. Até as músicas que nós cantamos estão linkadas com a mensagem. Nosso Deus não muda, Ele é bom e não muda.
A Bíblia diz, queridos, em Salmo 119, versículo 68, que Deus é bom e abençoador. E lá em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que era bom e abençoador no passado, é o Deus que é bom e abençoador hoje. Enquanto você está aqui, Deus está te abençoando. Quando você sair daquela porta, tem bênção te esperando. Amanhã tem bênção te esperando. Semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, até Jesus voltar, porque o seu Pai é bom e abençoador. Aleluia. E Ele não muda. Ele não muda. Ele não fica irado a ponto de tirar de você coisas que Ele já te deu. Agora, queridos, entenda algo. Se esse Deus ele não muda e Ele continua sendo bom, então nós podemos todos juntos confiar na manifestação da sua bondade, da sua misericórdia ainda hoje. Hoje. Deus é bom hoje. Deus é misericordioso hoje. Amém? Podemos contar com isso, queridos. É por isso que lá em Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia, nós já estamos quase encerrando, mas eu quero te convidar para ler comigo isso. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. É isso que diz na sua Bíblia? É isso que está dizendo aí? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Recebemos o que, gente? Misericórdia. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe que eles só chegam com confiança quem sabe que vai receber. É ou não é verdade? Só chega confiante quem sabe. Quem sabe que vai receber. Agora, queridos, é interessante que, olhando para esse texto, nós descobrimos algumas coisas tão importantes aqui. Descobrimos, queridos, que existe uma graça disponível, que está vinculada ao trono de Deus. Uma graça e um favor disponível, que está no trono de Deus. E esta graça, queridos, ela está propícia para nós. Ela está nos favorecendo em todo o tempo. Ela está disponível em todo o tempo. E eu queria que você entendesse algo, queridos. Esse texto está dizendo o seguinte: chegue com confiança. Eu me lembro, queridos, que em alguns momentos da minha vida eu precisava algo de alguém e eu não ia pedir isso para qualquer pessoa. Sabe que até mesmo na igreja, quando eu preciso de algumas coisas, eu não peço para qualquer irmão. Eu peço para aqueles que eu tenho confiança de que se eu peço vai fazer. Eu não estou desmerecendo ninguém aqui. Mas como pastor eu conheço as minhas ovelhas. E existem coisas que eu sei, peça para fulano porque ele vai desenrolar. E eu vou com confiança, digo, fulano faça isso. E eu sei que ele vai fazer, e vai me entregar antes do prazo que eu pedi. Eu confio naquela pessoa. Agora a palavra está nos instruindo a confiar em Deus na certeza de que Ele está disponível para nos socorrer. Chegai-vos com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, a misericórdia que está disponível aqui, ela é definida como favor, como socorro, como ajuda, como livramento, como força, como cura, como provisão. Todas essas palavras que eu falei, elas definem a misericórdia de Deus. Então eu poderia ler esse versículo da seguinte forma: chegue com confiança ao trono da graça, a fim de você receber o socorro, a fim de você receber o auxílio, o favor de Deus, o livramento de Deus, a força de Deus, a cura divina e a provisão que você precisa. Chegue com confiança. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Pai. Ei, o Deus que criou o céu e que criou a terra, Ele é simplesmente seu Pai. E Ele diz: filho, vem para cá, mas não vem de qualquer jeito. Se joga com confiança. Porque eu te socorro, eu te auxilio.
eu te sustento, eu manifesto sobre a sua vida a cura divina, eu sou o teu provedor. Sabe de uma coisa, queridos? A confiança, ela pode ser definida por fé. Chegue em fé. E a fé é a ação divina. E a manifestação da bênção a fé é a ação humana. Mas a manifestação da bênção é a ação divina. Os nossos braços são os braços da fé que se apropriam daquilo que está disponível no trono da graça. Amém? Por isso que nós aprendemos a andar em fé aqui. Por isso que nós aprendemos a viver em fé aqui. Sabe, queridos, todas essas coisas que foram faladas aqui, o favor de Deus, o socorro, a ajuda, o livramento, a força, a cura, a provisão, tudo isso que é definido por misericórdia de Deus, tudo isso e muito mais, seja qual for a necessidade que você tenha, você vai encontrar o socorro, você vai encontrar disponível no trono da graça. O que você precisa de Deus? Qual é a sua necessidade? Quais são os seus anseios? Eu não quero nem saber o que é, mas eu sei que existe provisão no trono. Existe provisão no trono. Quando você parar de buscar em pessoas, quando você parar de buscar na força do seu próprio braço, quando você parar de se preocupar em como você vai resolver, e for buscar no trono, você vai ter o que você precisa. Amém? O trono de Deus é o lugar da provisão. Abra comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz o seguinte. Vou esperar todos abrirem. Fica tranquilo, nós estamos muito tempo. E vamos acabar o culto até antes do horário hoje, gente. Olha que benção. Versículo 3 diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de quê, gente? O Pai de misericórdias. E Deus de toda a consolação. Que ele é Pai de misericórdia e Deus de consolo. Sabe aqueles dias que parece que os céus estão fechados? Aqueles dias turvos. Aqueles dias que parece que tudo está dando errado. Nesse dia, tem bondade, tem misericórdia e tem consolo para você. Sabe qual é a minha sugestão? Se você estiver dentro do seu carro, encoste ele num lugar seguro, feche os vidros para não escandalizar. E diga, Senhor, eu sei que a tua bondade, a tua misericórdia e o teu consolo, eles estão disponíveis para mim. E você vai perceber algo glorioso inundando seu coração. A sua vida nunca mais será a mesma. Queridos, muitas vezes tomamos decisões em momentos de tribulação. E é o maior erro da nossa vida, tomar decisão em momentos de tribulação. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Na quietude você descobre o poder de Deus. Na quietude você descobre quem Deus é. Na quietude você descobre que Ele é Pai de misericórdia, de toda bondade e de todo consolo. E nesse ambiente é que Ele te assiste e te socorre. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, Deus deseja nos assistir. Eu queria que você ficasse de pé agora. Fique de pé, o pessoal da música pode subir aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, levante suas mãos. Não fique como espectador do Ministério de Música, não. Nós estamos aqui para reverenciar a presença do Espírito Santo. Sabe, queridos, Deus, Ele deseja assistir a minha vida e a sua vida com bondade, com misericórdia, com fidelidade. Deus, Ele está disponível para mim e para você. Ele não está com a mão encolhida. A Bíblia diz em Isaías que Ele não está com a mão encolhida para que não vos possa abençoar. Deus, Ele está pronto para te socorrer. Deus está pronto para assistir você com bondade e com misericórdia. Sabe por quê, queridos? Eu vou ler para você o que está aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4.
diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Sabe de uma coisa, querido? O Senhor é o seu conforto. Seu conforto não é seu dinheiro. Seu conforto não é seu trabalho. Seu conforto não são seus títulos e seus carros. Seu conforto, querido, não está em nenhum outro lugar a não ser em Deus. É Ele que nos conforta, ou que nos consola em toda a tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que o consolo de Deus quer assistir você? Para que você seja um canal de Deus, para consolar outras vidas. E você poder falar para alguém que está passando por um momento de tribulação, de angústia, sofrendo, e falar para ele ou para ela, dizer: olha, funcionou comigo, vai funcionar com você. Deu certo para mim, vai dar para você, porque o mesmo consolo que eu recebi, ele também está disponível para você. A Bíblia diz que esse consolo de Deus, esse conforto de Deus, ele nos assiste para que eu e você possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Deus, ele deseja assistir a minha vida e a sua vida, querido, com um simples objetivo, para que eu e você possamos ser um canal para abençoar outras vidas.